Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Duas ideias me ajudaram, de início, a reconciliar o livro tibetano dos mortos com meu ceticismo científico. A primeira foi a ideia da mônada Sutratmen, o local transcendente dos contextos que entremeiam nossas diversas encarnações. A segunda foi a não localidade quântica. Presumi que a descrição tibetana dos bardos sobre a morte, pelo menos na forma com que foi traduzida para o inglês, é enganosa, pois atribui conceitos do mundo material ao mundo anímico, a alma como corpo dualista, muito similar ao corpo material, percorrendo caminhos espaciais, valendo-se do tempo físico e assim por diante. Em seu lugar, temos de reenquadrar as experiências dos bardos da morte como experiências não locais, no estado não comum da consciência no momento da morte. É bom saber que a palavra tibetana bardo significa transição e não lugar. O momento da morte nos oferece uma oportunidade para termos uma experiência criativa de insight, mas se teremos ou não essa experiência ou insight depende de nossa preparação. Se estivermos prontos, o insight poderia ser o da experiência do quarto bardo, uma abertura para a clara luz. O insight de que minha real identidade está com o todo, eu sou isso. Com esse insight, naturalmente, tornamo-nos livres, nosso fardo kármico se queima, e esse momento pode ser eterno, pois está fora do tempo. Se não estivermos prontos para essa identificação criativa da libertação do quarto bardo, mesmo assim, ainda teremos a oportunidade do insight. Podemos reconhecer nossa identidade com os deuses pacíficos ou irados, uma identidade que nos liberta de qualquer reidentificação imediata com outra encarnação física. Este insight pode nos levar ao lugar popularmente chamado de céu, mas não é de modo algum morada eterna. Ainda não estamos totalmente livres. Com o tempo, podemos intuir nossa situação específica com respeito à mônada humana, os contextos que temos vivido e aqueles que deveríamos ter vivido, e de forma sincronística, em parte no tempo não local, em parte na temporalidade, podemos nos tornar conscientes de como essa mônada identidade está renascendo em um feto recém-constituído, ou até partilhar a consciência com ela nos primeiros anos dessa nova vida. Se estamos morrendo em um estado especial de consciência, tendo tal insight, então estamos diretamente conscientes de que a criança em desenvolvimento está correlacionada conosco, por meio da mecânica quântica, pois a consciência, de vez em quando, está pondo em colapso na criança a mesma realidade que em nós. Nesse caso, estamos repartindo a vida com a criança, que é um vislumbre de nossa reencarnação futura. Do mesmo modo, a criança pode compartilhar as memórias de nossas vidas como potencialidades que se tornarão reais depois, quando e como surgirem em nossas mentes. Naturalmente, na grande maioria dos casos, esperaríamos que a criança se distraísse tanto com os processos e padrões do ego em desenvolvimento que pouca atenção daria aos processos que poderiam revelar experiências de vidas passadas. Contudo, mesmo que a criança não preste atenção específica a esses lampejos de vidas passadas durante o desenvolvimento de seu ego,
a experiência vai permanecer na memória e poderá ser recuperada depois em sessões de regressão a vidas passadas realizadas por um terapeuta preparado. Assim, no domínio manifestado em que vivemos, as diversas reencarnações de uma mesma vida parecem bastante desconectadas. Por trás da cena, porém, estão ligadas pelo fio da não localidade quântica e pelos temas do Sutratimem no domínio da consciência transcendental. A consciência faz com que possibilidades intencionalmente correlacionadas entrem em colapso de forma sincrônica, tornando-as os eventos reais das vidas encarnadas. A correlação se estende tanto para o passado como para o futuro. No entanto, temos de nos lembrar de que o futuro correlacionado só existe como possibilidade, embora definida. É como os fótons correlacionados de aspect. Se um experimentador observa um fóton pondo assim em colapso o seu estado, o outro fóton correlacionado vai adquirir imediatamente esse estado, embora ele permaneça como potencial, não vivenciado enquanto o outro observador não o medir. E não é necessário presumir que essa janela não local, ligando-nos a nossas diversas encarnações, fecha-se em momentos que não a morte e o nascimento. A janela não local está sempre aberta, só que quando nos identificamos com o ego, não olhamos por essa janela. Não podemos fazê-lo. Potencialmente, o momento do nascimento e o da morte são momentos em que estamos sem ego, ou tão sem ego quanto deveríamos estar, e assim é grande a oportunidade de percebermos nossa conexão não local com nossas outras encarnações. Mas a janela aberta também pode ser vislumbrada em outros momentos de grande intensidade, como em um trauma. O filósofo Michael Grosso pensa do mesmo modo quando nos conclama a explorar o próximo mundo do pós-morte agora. A janela não local estará aberta se não estivermos fechados para ela por causa do ego. Os libertados entre nós não se identificam com nossos egos. Logo, disse que um dos sinais da libertação é a recordação espontânea de experiências de vidas passadas. Na presente imagem, a vida e a morte formam uma matriz contínua? Sim e não. Não porque os roteiros reais são diferentes. Sim, porque os contextos são contínuos. E todas as vidas encarnadas de um único indivíduo estão conectadas por meio de experiências correlacionadas não localmente. Se incomodar alguém o fato de essa transferência não local de informação implicar uma reencarnação imediata, é preciso pensar um pouco. A estrutura temporal de uma experiência não local é muito diferente da estrutura do tempo físico real, como nós conhecemos. A pessoa pode perceber isso até certo ponto em sonhos. Em um sonho, percorremos por vezes imensos territórios do tempo, embora os sonhos sejam bem rápidos na vida real. No filme Alucinações do Passado, isso é bem mostrado. Logo, é bastante possível que um indivíduo agonizante passe, abre aspas, anos, fecha aspas, no céu ou na terra dos demônios, que não é necessariamente um inferno de fogo e enxofre, antes de reencarnar. O mestre taoísta Chuang Tzu sonhou certa vez que era uma borboleta. Quando acordou, perguntou-se: fui antes um homem que sonhava ser uma borboleta ou sou agora uma borboleta que sonha em ser um homem? Que se pense nisso. Alguém está morrendo e se divertindo como alma, percorrendo o céu em seu sonho não local. Do ponto de vista da alma, a alma no céu é a coisa real que encarna na forma de seres humanos manifestados entre experiências da alma. Contudo, para saber se a torta ficou boa, é preciso comê-la. Se este é o significado da experiência tibetana do bardo, qual é a consequência experimental dessa ideia? É apenas esta: durante sua formação, uma criança que é a continuação de uma encarnação prévia
pode ser capaz de ter lembranças da vida passada, caso seja estimulada adequadamente. Os tibetanos fazem bom uso dessa situação para encontrar as encarnações de seus riponches e lamas. No capítulo 5, vamos estudar algumas evidências disso fora da tradição tibetana, os dados reunidos pelo professor Stevenson e outros. Vamos ainda analisar os dados dessa questão da sobrevivência após a morte e examiná-los sob a perspectiva da nova teoria. Infelizmente, ao analisar com honestidade os dados, me senti pouco confortável. Só uma parte deles se ajusta a esse modelo simples, a essa tentativa de eliminar a hipótese dualista da alma. Alguns dados importantes e bem investigados se recusam teimosamente a se ajustar. Uma análise da literatura me mostrou que, ao propor a não localidade quântica como explicação geral da questão da sobrevivência e da reencarnação, eu estava me alinhando com uma classe de teorias chamada de superpície ou super-PES, segundo a qual toda e qualquer evidência de sobrevivência de qualquer coisa pessoal, como uma alma pessoal e individual, pode ser justificada em termos de percepção extrasensorial. Mas vários livros recentes examinaram os dados e seu veredito foi contrário a qualquer teoria superpície como explicação completa. Na verdade, a teoria alinhada até aqui não é sequer uma explicação completa para o livro tibetano dos mortos. O leitor pode ter percebido que passei diretamente da explicação da experiência do quarto bardo para a do sexto bardo no cenário anterior. Segundo os tibetanos, se ainda não estamos prontos para a liberdade total, podemos ter um insight propiciado pelo quinto bardo, ou seja, podemos ver o caminho do Nirvana atingindo a libertação na forma Sambhogakaya. Mas o que isso significa? Nosso modelo simples não tem resposta. De fato, nosso modelo simples não pode nem mesmo responder a esta questão. Como a mônada mantém o registro dos contextos aprendidos e daquilo que ainda precisa aprender ao reencarnar? Foram necessários muitos meses e diversas experiências criativas, pequenas e grandes explosões, para desenvolver um modelo apropriado para a alma, a mônada quântica, com poder de explicação suficiente para preencher todas as lacunas. Este será o tema dos próximos capítulos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.